Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais uma programação do Pensando Nisso, quinta-feira. Começamos um pouquinho atrasado, nas 19 horas a gente estava aqui com um problema técnico na emissora, mas a gente já começou o programa dessa semana com um tema muito importante, muito interessante, trazendo aí para você mais conteúdo para a sua vida. O programa de hoje vai falar a respeito sobre os celulares e a proibição dos celulares e seu uso nas escolas. Recentemente o presidente Lula sancionou a lei que o nosso querido convidado aqui, professor David Maia, que vai estar falando melhor pra gente no nosso programa de hoje, sancionou a lei aí no Brasil que proíbe o uso de celulares. Isso não é novidade, no mundo já estava sendo feito e o Brasil está replicando outras experiências de outros países que já proibiram e já vem colhendo alguns resultados positivos, mas também desafios. Vou falar também um pouquinho do como vai ser essa mudança e a realidade municipal, porque o professor David, hoje presente aqui no programa, vai falar um pouco sobre como é o trabalho nas escolas aqui no município e como as escolas estão se adaptando para isso. Olha, David, eu não sei, Karina, já enviou o material para o David? Né? Tá enviando agora. Então, David, ela vai enviar para você aqui, para a gente estar compartilhando. E antes da gente começar o nosso bate-papo hoje, eu vou chamar a Alta Rota, não, a Alta Rota vai voltar, né? A Alta Rota, a gente está começando aí o seu patrocínio de novo aqui com o programa Pensando Nisso. Vamos começar aí com o Expresso Supermercado e a gente já volta para a entrevista, tá? Acompanha aí, compartilha, manda para a galera que você conhece, que tem interesse no assunto, Pensando Nisso no ar. Vamos lá, produção. Expresso Supermercado com você no dia a dia. E comprando aqui no Expresso sobra até pra investir na sua casa, no consórcio, no seu jeito de vestir. Expresso Supermercado, o barato é permanente. Estamos com você, venha você também com a gente. Expresso mora no meu coração. Expresso Supermercado. O estúdio, olha, David, quero aí, já conseguiu compartilhar aí? Sim, já passei aqui pessoal, pro pessoal da escola. Aí, tá? Vamos assistir, vamos estar prestigiando esse momento, até porque o David eu acho que é um dos educadores assim que eu tenho maior conhecimento assim do quanto se dedica à função pedagógica e o trabalho mesmo de ensinar, assim. Eu tenho muita admiração por você, professor. Boa noite, muito bem-vindo. Bom, boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com você mais uma vez e desta vez falando de um assunto que ainda está gerando algumas dúvidas, né? Principalmente na comunidade escolar, na família, enfim, sobre o que mudou agora com a implementação desta lei sendo federal e como que a dinâmica da escola está reagindo a tudo isso, tá? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Olha, David, eu acho que a gente já pode começar aqui a entrevista pensando já no como isso pode trazer um impacto positivo, né, para dentro do ambiente escolar, mas como que isso no Brasil, enquanto processo educacional, traz aí alguns desafios, né? Depois da pandemia, o Brasil ele teve que se readaptar, né? Ele teve que se reorganizar dentro da educação. É claro que os meios digitais ali naquele período veio como uma proposta de auxílio, porque não tinha muita alternativa como se adaptar a uma pandemia, e isso perdurou e até certo ponto se tornou um problema para as escolas, né? Então, assim, como que você vê essa nova lei? Fala um pouquinho para a gente dela. Ok. Eu posso iniciar voltando um pouquinho antes da pandemia. Pode. Na verdade, até um período um pouco maior ali. A partir do ano 2000, 99, 2000, nós tivemos o início, de fato, da tecnologia no ambiente escolar, aonde que o Ministério da Educação Federal e todas as suas repartições estaduais e municipais começaram a entender a importância de termos computadores nas escolas. Naquele momento o celular ele era ainda bastante analógico, nós não tínhamos o acesso da internet, né, através do uso do aparelho,
Mas enfim, a educação em si ela começa a entender que o aluno ele precisava ter este acesso também universal da educação, principalmente na rede pública, onde que os alunos são mais carentes, onde que muitos naquele momento não tinham nenhum acesso, nenhum conhecimento com relação à tecnologia. Eu lembro desse período e eu acho assim que até a gente conversando sobre ele, né? Como naquele período ali no início dos anos 2000, que o computador ele estava sendo visto como grande aliado, né, no futuro da educação. Exatamente. Então as escolas elas começam a oferecer para seus alunos, né, mais esta ferramenta de trabalho educacional. Isto se tornou bastante popular nos anos seguintes e até que a gente chega numa era onde que o uso do celular pelos alunos ele começa a ficar popular. Quando eu falo popular, não seria uma ferramenta que banal, mas não, ela começa a ser acessível a todos, né? Então assim, o seu valor para aquisição ele se torna bastante em conta e a utilização dele começa a mudar daquele padrão de ligação. Ele começa a ser, de fato, um computador nas mãos. Então, é neste momento que alguns educadores já começam a pensar sobre este uso dentro da escola, porque até o momento em que nós tínhamos somente aquela ferramenta de mesa, aonde o aluno ele tinha... Negro, né? Exatamente. E eu até falo a respeito do computador mesmo. Até naquele momento que nós só tínhamos uma sala que o aluno ia em um momento específico e tinha uma aula com aquela ferramenta, ela estava sendo de grande serventia para o meio educacional. O aluno ele não só estava tendo acesso a algo que ele não conhecia, que já é uma realidade muito diferente do que a gente vê hoje, e também ele tinha a oportunidade de descobrir, às vezes, uma nova profissão a partir dali. Então, tudo isso contribuía para que este uso ele fosse, vamos dizer assim, sem nenhuma repulsa dentro do contexto escolar. Todo mundo achava muito importante ter aquelas ferramentas dentro da escola. Agora, como você bem disse, quando a pandemia ela chega para todos nós, o que a gente percebe? O celular como única ferramenta para alcançar os alunos em um nível aceitável, pelo menos ali de 70% a 80% de uma turma, para que eles continuassem tendo pelo menos o acesso aos conteúdos programados dentro do currículo escolar para que eles trabalhassem. Nós da rede estadual fizemos vários grupos por turmas, tínhamos grupos da direção com os professores, as próprias reuniões aconteciam através, né, do celular, de programas como Meet, enfim, como alguns outros dispositivos também, o Zoom, enfim. Naquele momento, não tínhamos outra alternativa a não ser continuar com o uso daí fazendo parte, né, da vida do acadêmico ali, da vida do estudante, para que ele continuasse estudando, né, para que ele continuasse pelo menos tendo um vínculo para que ele pudesse avançar no final do ano de fase, quer dizer, para que ele pudesse pular de série, né, tivesse aquele conhecimento mínimo para pular. O problema foi o pós-pandemia, né? Eu vejo assim, o problema que se agravou mais. Quer dizer, você vai ter mais propriedade para falar sobre isso, mas aquele momento ali de 2 anos, aproximadamente, da pandemia, causou um vício, né, de todos nós e uma dependência da ferramenta para tudo, né? Então, quer dizer, eu não posso sair, o meu entretenimento é o celular. Eu não posso ir comer em algum lugar,
o celular é por onde eu vou pedir essa alimentação. Eu não posso ir até a escola, então eu vou receber as atividades pelo celular. Eu não posso depois entregar essas atividades que eu fiz na escola, eu vou mandar fotos desta atividade para que os professores corrijam. Então, quer dizer, ficou indispensável. É que, na verdade, eu vejo que nessa questão a gente se tornou meio que dependente. Não no nível assim de dependência como algo que a gente pudesse substituir a curto prazo. O que eu digo, a dependência que isso gerou foi a longo prazo. Então, essa adaptação que a gente teve nesse uso exagerado das redes sociais, dos celulares a nível escolar, ganhou uma outra direção. Ou seja, a gente ficou meio que aprisionado ao celular. Exatamente. Né? Essa dependência também se tornou uma privação. Uma privação, porque a gente não podia mais ir na escola, a gente não podia mais ir socializar, a gente não podia mais sair na rua com os amigos da escola, não podia mais estar ali com a presença do professor no dia a dia. Então, assim, com essa mudança, o celular se tornou também um espaço, na minha visão, um lugar onde não se podia mais controlar o que era acessado. Exatamente. Por causa dessa privação e também dessa dependência, porque o pai, o que ele podia fazer? Ele tinha que sair para trabalhar, o filho ficava em casa, mudou toda uma dinâmica de como a educação se comunicava, né, com o aluno. Sim. E com a família. E é importante a gente falar um pouquinho que é neste momento que nós temos o maior número de pessoas que começam a trabalhar através da internet, oferecendo conteúdos para este público específico, né? É neste momento que começa a nascer os youtubers, é neste momento que começa, né, a nascer os influencers, é neste momento que a gente começa... Cenário, né? Exatamente, é neste momento que a gente começa a ter uma infinidade de conteúdos para que cada vez mais, né, aquele jovem, eu falo jovem porque é o público que mais acessa, né, hoje ainda. Então, enfim, cada vez está iniciando mais precoce, né, mas ainda é o jovem ali que consome mais isso. Então, quer dizer, e cada vez trazendo de uma forma que ele fique somente procurando conteúdos para a sua diversão através do celular. Olha, e é interessante isso porque é importante a gente falar sobre isso porque houve uma diversificação do ensino através de jogos, né, no celular. E isso também incentivou uma série de outras consequências no uso indevido da ferramenta, né? Então, assim, é difícil a gente apressar que houve um culpado. Eu acredito que é um conjunto de fatores. Exatamente. Que levaram a uma situação como essa, mas como que nem eu coloquei na minha pesquisa, né? A escola e o professor, nesse momento e pós esse momento, se tornou refém disso. Porque quando se falava de elaborar planos de aula ou tipos de trabalho que não envolvesse o uso da mídia, né, havia há uma certa rejeição dos alunos, há uma certa rejeição. Sim. Da comunidade escolar. Quando se começa a pensar nesta restrição a nível nacional, ainda em 2023, pelo governo atual, né, pelo governo Lula, alguns dos professores que ele buscou para ter este amparo fala a respeito desta competição desleal. Então, o que seria isto? Nunca que eu vou conseguir suprir no nível ali de atenção do aluno um conteúdo sendo transmitido, quer dizer, um conteúdo que ele está aprendendo, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que quebrar cabeça, né? Vai ter que estudar, né? Usar aqui uma gíria, mas enfim, com aquele que só está passando um conteúdo superficial e divertido para que ele assista. Né? Exatamente, de entretenimento. Então, nunca vai chegar em um pé de igualdade. Estes dois formatos de oferecer conteúdo.
É interessante isso, porque hoje quando a gente conversa com os jovens, assim, principalmente os adolescentes, muitos do que eu converso, eles olham para a escola e falam assim, mas para que eu vou precisar disso, né? Para que eu vou usar isso? Qual que é a função do que eu estou aprendendo na minha vida, sendo que ali o celular, ele é interessante esse paradoxo, né? O celular dá aquela imensidão de conhecimento, mas esse conhecimento quase nada dele é utilizado, né? É muito raso, né? Hoje se fala muito sobre a divulgação de formas ali de você ganhar através de jogos, através de aplicativos, né? E que de fato ilude, né? Aquele pessoal mais novo, até alguns também de uma idade um pouco mais elevada, enfim, mas principalmente o público mais novo. Por quê? Porque mostra um ganho rápido, fácil, e que você não vai ter que estudar, né, para adquirir. Então, quer dizer, a gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar que todo mundo está estudando somente por mero prazer. Não, eu estou estudando para que eu tenha uma boa profissão e que eu consiga realizar alguns sonhos que eu tenho. De uma forma bastante resumida seria isto. Não sei, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Então, o estudo ele é muito assimilado a isto. Então, quando eu estou tendo uma ferramenta que eu posso encurtar, né, todo este percurso e alcançar, é um convite, né? E que a gente sabe que muitos se aproveitam, né, até desta falta de entendimento dessas pessoas para que, enfim, para que trabalhem ali de uma forma de estelionato. Na minha cabeça, sim, quem está acompanhando, eu quero dizer aqui até para você, a gente tem que falar que a escola não só ensina, ela forma uma pessoa, ela forma um cidadão. Então o celular não forma cidadão, o celular não forma um ser humano. E a escola está ali para cumprir essa função também, para formar um cidadão ético, um cidadão moral, um cidadão que compreende seus direitos, mas também os seus deveres. A escola, o ensino, o ambiente escolar, ele tem muito a ver com isso também. Então, quando a gente atrela a ideia da escola somente a aprendizado e somente as relações ali que se estabelecem entre professores e alunos, né? Isso, eu acho que para poder superar essa questão, a gente precisa trazer isso de volta. A gente precisa trazer essa reflexão dentro do ambiente escolar novamente. Exatamente. Porque quando a gente fala com os pais ou quando a gente fala com as pessoas a respeito desse assunto, David, a gente percebe que é interessante até eu colocar isso quando eu pergunto para as pessoas: por que você acha que você vai na escola? O que você acha que a escola representa para a sociedade? E isso gerou um conflito de gerações. Até as próprias, algumas famílias, né, não vou generalizar aqui de maneira alguma, mas até algumas famílias, elas mostram para o filho ali, né, mostram para aquele menor que está sobre os cuidados daquelas pessoas, a escola como um local punitivo. Exato. Né? E isso é muito preocupante. Isso, realmente. Né? Porque, um exemplo, olha, se você se comportar, se você for um bom filho, né? Uma boa pessoa, eu te dou o celular. Então, quer dizer, eu estou naquele ambiente fazendo o meu dever de casa, entre aspas, para que eu ganhe uma recompensa. Então, que não seja o conhecimento. Né? Exatamente. Né? Então, este tipo de entendimento, né, que as famílias também passam para os alunos do que é o meio escolar, do que é o meio, né, de ensino, ela vai mostrando para o aluno que, quer dizer, que ele não tem algo que está acrescentando na vida dele, mas eu estou indo ali cumprir, né? Um exemplo, eu tenho que cumprir todo aquele tempo naquele local, fazer o que me pedem para que eu ganhe depois, né?
é algo que realmente está sobre o meu interesse. É difícil, né? Mas é algo bastante comum. É muito comum e o mais complicado nisso é ver que eu sinto muito ter que dizer isso hoje, vendo as pesquisas, né? Você pode acessar a internet aí, tem vários tipos de pesquisa falando sobre esse assunto do uso dos celulares dentro das escolas, que há uma substituição da educação, né, do indivíduo, tanto no seio familiar quanto no ambiente escolar, por um acesso rápido, né, a conteúdos que não levam o indivíduo a esse caminho de ter uma profissão, de ter uma vida digna, né, de ter uma vida e traz pra gente uma sensação de que de uma certa forma estamos terceirizando a educação, terceirizando a formação do indivíduo para o uso de redes sociais, para comunidades e para o celular. Eu vejo assim, o desfecho de você colocar todas as suas fichas com projeção de futuro, com projeção de sucesso em algo que hoje está em alta, mas que amanhã vai vir outra ferramenta e substituir, ela não é uma tomada de decisão inteligente. E aqui eu nem falo sobre você amar estudar. Não é sobre isso. É compreender a função. Exatamente. É você ter o discernimento e entender o quanto aquilo é importante para a sua vida. Exatamente. Então, exatamente isso. Então é isso que que a gente tenta passar, né? Para a classe, enfim, para os alunos e nas formações de professores, até a Secretaria de Educação Estadual, ela sempre bate em cima dessa tecla, olha, reportem este tipo de entendimento, né, para o pessoal da base, para os alunos, mostre para eles o quanto que a educação ela vai te abrir um leque depois para que você possa desempenhar, né, a função que você deseja, você constituir a sua família com dignidade. Desenvolver exatamente. Né? Hoje, muitos problemas que nós estamos vendo na atual juventude, na atual adolescência, se remete ao quê? A pessoa não se sentir parte de nenhum contexto. Ele está dentro de uma sociedade que ele não se encaixa em nada. Exatamente, professor. Exatamente isso. Ele não se encaixa em nada. É porque a multiplicidade, a tanta coisa que ele tem aqui, a quantidade de estímulo que ele tem. Exatamente. Né? Aqui eu estou olhando para o tablet aqui, que eu vou ler aqui agora umas mensagens. É muito maior do que qualquer professor, do que qualquer escola possa oferecer em um único instrumento, em um único aparelho. Um único instrumento. Eu quero agradecer aí a audiência, tá um tema muito interessante. A gente vai ter que ir para o nosso próximo patrocinador. Fica aí com a gente, compartilha, tá? Compartilha. O tema tá muito bacana. Olha aqui, a Cíntia Urag tá mandando palmas, o Rodrigo Molina, parabéns à direção, à coordenação da Escola Marechal Rondon, a Lucinéia mandando palmas, o Lucas Fernando mandando palmas, a Rames Tayane mandando parabéns à nossa diretora Cíntia, vice-diretor Francisco, excelente trabalho, a Adriana Balejo, oi Adriana, tudo bem? Mandando palmas, e o Rodrigo falou aqui, ó, realizamos uma pesquisa na Escola Marechal Rondon e observamos que os alunos não utilizam o celular como ferramenta de estudo, mas sim para fins de entretenimento, como redes sociais e jogos. É aí que é a competição que a gente falou, né? Exatamente. É que a gente bate muito, né? Essa pesquisa que o Rodrigo ele realizou o ano passado, né, no ano de 2024, ela teve como principal ferramenta pegar ali o celular dos alunos, né, entrar nos dados ali do aparelho e ver o tempo de tela de cada um e aonde que eles estavam utilizando este tempo de tela. Ele fez essa pesquisa com vários aparelhos, né, e montou ali um gráfico, né, mostrando, e o legal é que estes gráficos eles foram apresentados em uma reunião para os pais. Quer dizer, aquela questão dos pais entenderem o porquê que às vezes o filho dele não tem um rendimento na escola. Teve aparelhos lá, não teve só um, mas teve aparelhos que o Rodrigo ele depois, né, nos passou em reunião, que o aluno ficou 17 horas conectado,
Quer dizer, ali em alguma forma de entretenimento, ou jogando, ou então no TikTok, no Facebook, enfim, 17 horas. Então, quer dizer, em um intervalo de 24 horas, 17 horas o aluno ficou ali. Então, assim, que tempo que ele estudou? Não, que tempo ele viveu que tempo que ele descansou, né? Que tempo que ele dormiu, que tempo que ele comeu. Ele comeu olhando o celular, né? Que é muito comum a gente ver isto, enfim, em casas e às vezes em restaurante, alguma coisa, da criança colocar ali o tablet, o celular na frente, né, do prato e se alimentar assistindo alguma coisa. Então, quer dizer, essa pesquisa que o Rodrigo fez foi muito boa mesmo. Muito bacana, excelente pesquisa o Rodrigo ter feito isso. Daí devia ser feita a nível municipal, né? E deveria ser apresentado não só para as escolas, mas para a Secretaria Municipal de Educação também, para poder tratar um pouco sobre isso. Muito Exatamente. bacana. Vamos lá para o patrocinador. Agora a gente vai falar com nossos amigos lá da Maquel, o pessoal lá da Maquel, tudo para sua obra, lá com o nosso amigo Vanderlei Rankel. Você pode procurar a Maquel, você vai encontrar os melhores produtos na área de construção civil para construir, reformar, realizar o sonho da casa própria, quem sabe uma realidade. Procura lá sempre com os melhores preços, o melhor atendimento e as melhores formas de pagamento. Maquel, tudo para sua obra. Voltando aqui para o estúdio, olha, David, diante dessa realidade que a gente... Claro que dá para falar horas sobre isso, né? Mas diante dessa realidade que a gente viu hoje aqui no programa, eu queria que você falasse pra gente que lei é essa? Que lei que é essa que foi sancionada pelo presidente Lula? Beleza. Bem, esta lei é a Lei 15.100 de 2025. Ela entrou em vigor no mês passado, em janeiro, e foi uma lei que ela começou a ser discutida em 2023, diante destes conteúdos que a gente, né, vem abordando aqui na nossa conversa. Bem, esta lei ela não surge do nada. Ela começa a ser discutida de forma individual em algumas prefeituras de estados brasileiros. Então, lá em 2015, nós já tivemos a primeira implementação de uma lei similar no estado de São Paulo. Não foi a nível estadual, mas algumas prefeituras já aderiram, né, esta lei. Posteriormente, tivemos o estado do Rio de Janeiro, o Paraná, Santa Catarina. Então, muitos estados começaram a implementar este tipo de proibição de dispositivos eletrônicos dentro da escola, perceberam o resultado, né? Na maioria dos casos ali, só para que a gente entenda rapidamente, passaram para os seus representantes estaduais, principalmente ali deputados, né, que fazem parte dos estados e que levaram, né, este assunto até Brasília. Então começa a ter ali uma discussão, né, com o MEC, para que eles entendessem a necessidade de tomar alguma decisão sobre isto, né? Lógico que o posicionamento do governo federal ele ganha força em 2023 porque é logo após aquele período, né? Logo após aquele período pandêmico ali e toda esta dependência que nós estávamos já percebendo, né? Dentro ali do seio escolar, enfim. E daí ganha força até que chega a nível federal, né? Vamos dizer assim, todo o cronograma ali para até que chegasse em uma esfera que abrangesse todo o nosso país foi neste percurso aí de tempo, né? Então a gente percebe que não surgiu somente da cabeça de uma pessoa, mas não, foi algo que foram implementando exatamente em cidades ali, em poucas escolas, começaram a observar que o rendimento escolar dos alunos teve uma mudança, né? Até que chegasse então a implementação federal, tá? Eu só vou pegar aqui um gancho, né, sobre este assunto também, que a escola, inclusive, que eu continuo trabalhando este ano, né, que é a Escola Estadual Marechal Rondon, ela, o ano passado, a partir destes dados
que foram coletados, né, pelo professor Rodrigo, nós tivemos uma reunião com a coordenação e a direção escolar, inicialmente, e que nós já tínhamos já uma pré-definição desta proibição. Depois foi passado pelo colegiado, foi conversado com os pais dos alunos, apresentado para eles as motivações que a escola estava aderindo, né, a este formato de estudo com a proibição dos celulares dentro da escola, né, e que, enfim, ali o ano passado a gente já iniciou, né, estes trabalhos voltados para o que esta lei, né, 15.100, ela nos trouxe, né, de amparo legal este ano. Não só em questão assim de haver um movimento no Brasil independente a respeito disso, até porque essas pesquisas aqui do Brasil elas acontecem já desde 2008, 2010, né? Se a gente for pegar bem o que traz essa questão, mas o questionamento se iniciou em um momento em que a gente não conseguia apressar ainda todos os danos, né? Então isso foi um pouco banalizado, foi um pouco deixado de lado e em alguns casos, né, até ignorado pela mídia e pelas pessoas que estavam envolvidas nesse processo de inserção, né, do celular dentro da escola. Mas a lei em si também já acontecia em outros países. Né? Exatamente. Já na Dinamarca, na Finlândia, na Europa, ali no Japão, né? No Oriente também, eles já começavam a entender que estava sendo mais prejudicial do que benéfico. Então a implementação dessa lei, ela não é, como você disse, ela não é de agora, né? Bom, não é de agora. Nós tivemos, assim, eu vejo o século XX, ele foi um século decisivo para as inovações tecnológicas, né? Então, assim, principalmente a partir ali de meados dos anos 80, foi onde nós conseguimos ter uma multiplicidade de ferramentas tecnológicas acessível ao uso civil. Eu posso ter uma câmera e filmar algo, enfim, nesse sentido, né? Então, a partir daquele momento, vamos dizer assim, toda a luta, né, do meio corporativo como um todo era que a aquisição daqueles produtos, né, você pode perceber, e não era fácil, e então tudo que se conquistava tinha ali um respaldo de como algo de sucesso que tinha acontecido, né? Mas o que aconteceu? Chegou uma época em que ficou acessível para todos, né? E este uso... É que você falou isso, bate muito com uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por um autor e escritor chamado Jonathan Haidt. Esse cara, ele explicou e tentou trazer no seu livro, é um best-seller, o livro dele chama Geração Ansiosa. E ele trata ali de um termo que ele traz no capítulo 3 do livro lá, ele fala de uma grande reconfiguração que aconteceu a partir de 1997, que foi a data onde houve o lançamento do primeiro iPhone no mundo e que trazia as inovações e conexões, né, com a rede de internet. Então, assim, a partir de 1997, através da popularização, igual você bem colocou, e do acesso à aquisição, chega esses dispositivos de alta performance. De alta performance, com mais avançados que os analógicos anteriores e que poderiam trazer mudanças ali. Por exemplo, foi quando o primeiro celular com câmera traseira foi lançado, que você tinha um celular e ele podia tirar foto. Foi quando lançou o primeiro iPhone que poderia não só tirar foto, mas filmar também e gravar. Então ele fala que a partir desse período de 97 em diante, houve uma mudança drástica no mundo sobre como nós consumíamos a tecnologia e como ela começou a se infiltrar, vamos colocar assim, né, no nosso meio, no nosso dia a dia. Bem, então a gente percebe que esta lei, ela veio para que houvesse não seria uma limitação, mas uma reflexão, né, sobre a necessidade
do uso destes aparelhos dentro da escola. A gente em discussão ali com os professores, o único entendimento, assim, a única forma que a gente consegue explicar tudo isso é assim, porque nós temos que entender que a facilidade, ela tira a capacidade de pensar, ela tira a capacidade de produzir, né? Então, quer dizer, tudo está muito fácil, muito acessível. Muito acessível. Muita mão, né? Exatamente. Então, assim, eu não pesquiso mais nada, eu não leio mais nada. A gente chegou em um ponto daquela questão assim, eu escrevo sem estar lendo, né? Então, assim, eu respondo sem saber o que eu escrevi. Olha, tão interessante isso, porque a gente vai de encontro, por exemplo, com essas inteligências artificiais como o ChatGPT, o Gemini, né, que é da Google. A gente vai de encontro, agora saiu a DeepSeek, né? Isso aí eu estava esquecido do nome, mas eu ia. Teve a DeepSeek também, saiu agora uma importante. Ela abalou o mundo, inclusive na Bolsa de Valores, né? No mundo, né? Ela quebrou aí muitos concorrentes por causa do acesso rápido e fácil. E dentro do ambiente escolar se tornou um inimigo da educação diretamente, o que deveria ser um aliado, porque os alunos já não pensam, já não pesquisam, né? Até da gente tratava disso, é um termo aí recente que está sendo lançado, ainda não tem uma tradução para o nosso país, chama Brain Rot, né? Eles falam como o cérebro das crianças e dos adolescentes, o cérebro das pessoas regrediram com o uso excessivo de TikTok, Facebook, Instagram, e até em 2018 teve uma discussão no Senado nos Estados Unidos em que colocaram o Mark Zuckerberg, o criador da Meta, né, contra a parede, porque foi feita uma pesquisa em larga escala nos Estados Unidos, onde mostrou que afetava demais a saúde mental das pessoas. Sim. O uso excessivo, por exemplo, de mídias como o Instagram. Então houve um empobrecimento, né, do ser humano no processo. Só pegando um gancho a respeito diretamente sim, deste assunto, né, que você tocou agora, os pais, né, que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, é muito simples de perceber de como que foi empobrecido todo o cenário também do entretenimento. É simples. Peguem aí, busquem na memória o tipo de conteúdo de desenho que vocês consumiam na época da infância, nos anos 90, e que hoje os filhos de vocês consomem. É uma diferença gritante. É até importante a gente trazer isso para você, pai e mãe que está acompanhando, poder pegar o celular do teu filho para ver o que ele está consumindo, então, né? Assim, é importante. São desenhos, importantíssimo. São desenhos sem nexo, são desenhos com conteúdos vazios, ou então apelativos, que é o mais complicado. Quer dizer, eu substituo um contexto que ele vai entender o que está sendo passado por uma imagem um pouco mais agressiva. Também muitas vezes de cunho sexual. O apelativo para cores, o apelativo para densidade gráfica, né? E a gente até falava sobre isso, por exemplo, quem aí tá aí, ó, quem vai lembrar do He-Man, né? Da She-Ra, né? Quem vai lembrar desses desenhos ali lá antigamente que a gente, por exemplo, Caverna do Dragão, né? Os Thundercats, entre outros aí, que eram desenhos que falavam sobre união, sobre família, sobre aprender algo, e era o que eu gostava mesmo no He-Man era isso, porque sempre no final do programa, do desenho dele, né, ele trazia ali uma reflexão, né? Olha, você aprendeu com o desenho hoje que se você agir assim, o seu mau comportamento vai gerar tal consequência. Exatamente. Então tinha ali um conteúdo de aprendizado, né? Hoje isso não existe mais. Né? Porque o que acontece? Não existe porque eu não tenho um público para consumir. Né? Então, quer dizer, não vende. Eu não vou criar algo meramente porque eu acho bonito. Não. Eu tenho que criar algo comercial.
algo que eu possa vendável, vender, né? Exatamente, que vai ter consumo. A educação ficou mercadológica, né? Ficou Também. vendável, né? Ficou. Nesse processo. Porque é uma guerra de quem vende a educação certa, né? De quem vende. E não há mais uma coesão, o que tinha nos anos 90, uma unidade na educação. Né? A gente tinha um currículo mesmo. Hoje é bem mais competitivo isso. Isso. E daí, dentro deste mesmo cenário, o que a gente percebe? Alguns pais, alguns responsáveis por estas crianças, por estes adolescentes, eles, quando começam a entender toda esta enxurrada de informação desnecessária, toda esta superficialidade, né? Exatamente, no contexto educacional, eles começam a procurar, né, começavam, né, porque agora vai pelo menos universalizar ali em todos os âmbitos de não poder usar esta ferramenta. Mas muitos utilizavam o quê? Procuravam uma instituição que já tinha aderido a esse tipo de regra, né, de medida para colocar os seus filhos. Eu quero aqui agradecer a audiência, tá muito legal, bastante gente acompanhando, a Ramone, Daphne, José, pessoal lá, o Jean José lá da UEMS, a mulher dele, muito obrigado por estar acompanhando aqui com a gente. O Joel Rosa, muito legal este assunto, essa entrevista, e esclareceu tudo, olha que bacana, hein? Muito legal o que o Joel escreveu. A TV Sobrinho aqui mandando aqui a notificação, França foi o primeiro país a adotar a medida em 2018, bacana. A nossa diretora Cíntia, né, mandando aqui, essa medida foi essencial tanto para o trabalho do professor, para a aprendizagem dos estudantes, como para a interação social. Foi isso que eu falei, inclusive, na entrevista que eu dei para a TV Sobrinho sobre esse assunto, né, que teve esses ganhos dentro da escola com a retirada dos celulares, principalmente a interação social. As pessoas voltaram a conversar, voltaram a se olhar, né, voltaram a participar na comunidade escolar. O Rodrigo Molina aqui, já estamos vivendo a síndrome do pensamento sedentário. Veremos resultados alarmantes no futuro próximo. É verdade. A Cíntia de novo aqui com a gente. Isso mesmo, estamos preocupados com o intelecto dos alunos. Importante lembrar desses sites inteligentes, pois isso tira a capacidade de produção, raciocínio, tirando também a capacidade de produzir um texto. É o que vem acontecendo, né? O empobrecimento da língua portuguesa, da escrita, né? Nunca houve tal precedente na história. E a Clarice da Silva, boa noite, Thiago, muito obrigado pela audiência. Olha, David, a gente vai para o último bloco, tá? Porque a gente tem ainda falar o que mudou e como vai ser para quem está acompanhando. Vamos lá então para o nosso patrocinador, a El Shaddai, para a gente poder finalizar depois o nosso último bloco. A El Shaddai, centro de condutores aqui de Mundo Novo. Você procura a El Shaddai, lá você vai ter todas as atualizações do Detran, Conatran, Denatran e Contran. Você também conhece lá o especialíssimo Marcelo e a Elisângela, que estão ali para te atender e melhor orientar sobre como tirar a sua primeira habilitação, sobre quais são os procedimentos, e se você quiser renovar sua categoria, também procura lá El Shaddai, que eles têm tudo para você sair bem informado. El Shaddai, centro de condutores. Olha, voltando aqui, David, então diante dessa realidade, o que muda dentro das escolas e como essa nova fase chega no ano de 2025? Ok. Bem, a Lei 15.100 de 2025, ela proíbe o uso de celulares e de dispositivos eletrônicos dentro do ambiente escolar. O que significa isto? Não é somente dentro da sala de aula, é também no recreio, é também no horário do almoço, com relação às escolas de tempo integral. Sim. É também naquele momento ali de, vamos dizer, de talvez uma recreação de um intervalo paralelo que alguma escola ainda tem no seu currículo ali, no seu cronograma de aula, enfim, é em todos os ambientes da escola, salvo, né, quando previamente o professor coloca no seu planejamento a utilização deste aparelho unicamente para fins pedagógicos. Então, na prática, um exemplo, vou utilizar na minha aula
eu vou pedir para que os alunos, na minha próxima aula, utilizem o celular para uma pesquisa sobre um tema específico. Então, quer dizer, vai ter que estar no planejamento do professor o uso deste aparelho na sua próxima aula, daqui, não sei, 3, 4, 10 dias, para que daí sim o aluno ele possa utilizar este aparelho na escola. Então, assim, o uso do celular agora é uma consequência de um processo de ensino. Exatamente. Não é mais um uso deliberado, uso assim esporádico. Não. Ele precisa estar dentro do plano de ensino do professor para que ele possa ser usado. Exatamente. No caso, a Secretaria de Educação, ela deixa muito claro a respeito disso e cobra realmente que o professor ele cumpra mesmo assim este pedido deles, né, assim, este cumprimento da lei, para que não deixe brechas para que o aluno depois se justifique por estar utilizando o celular. Então, quer dizer, não, hoje ele estava utilizando porque estava no meu planejamento. Então, é um respaldo que o professor tem, né, para que ele também não sofra ali uma chamada da coordenação, da direção, sobre o aluno dele, naquele momento de aula, estar utilizando o celular. Me surgiu uma dúvida aqui, a apreciação assim, inicial, foi mais de resistência dos alunos a deixar os celulares e se, claro, como foi essa aceitação inicial, né? Porém, também, como é feito o recolhimento? Deixa ali na entrada da escola? É um acordo comum? Como é que funciona? Bem, eu vou falar um pouquinho a respeito da Escola Marechal Rondon, porque por ser a escola que eu trabalho. Quando nós iniciamos em 2024, depois de todo aquele trâmite que eu te passei, nós tivemos muitas ocorrências de alunos que resistiam a entregar o aparelho, né, celular. E daí o que acontecia? O professor em nenhum momento ele era dado liberdade para que ele pegasse esse celular do aluno ou que ele batesse de frente ou algo do tipo. É bom falar, o pessoal está acompanhando e presta bem atenção nessa parte. Então, né? assim, isso nunca partiu da direção para que o professor tivesse tal posicionamento. O recomendado era o quê? Que o professor daí viesse, comunicasse a coordenação, né, trouxesse este aluno até ali e a coordenação avisava, olha, você sabe que é proibido o uso do celular na escola e daí você tem duas opções, ou você deixa ele conosco e nós vamos entregar para o seu pai, mãe ou responsável no final da aula, né, assim que ele vier aqui na escola buscar, ou então você vai assinar aqui, né, uma ata, porque você descumpriu uma das medidas da escola, e daí hoje você já vai ser liberado. Ele se liberava este aluno, né, ele não assistia mais aula naquele dia, porque ele descumpriu uma medida interna e resistiu, né, em não entregar o aparelho. E só retorna para a aula acompanhado de um pai, mãe ou responsável. Por que ele retornar para a escola somente acompanhado de um responsável? Para que o responsável entenda, né, o motivo que aquele aluno, naquela data específica, ele saiu da escola mais cedo, né, e para que não aconteça mais, né. A lei em si, ela entra em vigor neste ano, de 2025. Os alunos que nós temos estudando na Escola Marechal Rondon, a maioria deles eram alunos em 2024. Então, assim, nós não tivemos um público tão elevado de alunos novos que chegaram até nós. Então, a maioria já conhece a dinâmica da escola. Já se adaptou às Já se adaptou, exatamente. Então, assim, este ano, né, ainda estamos muito no início, né, primeira semana de aula aí, mas, assim, a gente percebe que não estamos tendo muita dificuldade, né, vamos dizer assim, na implementação agora da lei federal, porque nós já vínhamos, né,
trabalhando anteriormente. Exatamente, mas no início de 2024 foi bastante complicado. Mas hoje o aluno chega na portaria da escola, ele entrega o celular? Não. Ou ele tem que deixar desligado? É assim, a lei federal, ela fala que os alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o 5º ano, eles não podem trazer o aparelho para a escola, né? Salvo aqueles alunos que às vezes moram no sítio, ou então tomam alguma medicação que depende ali de um contato direto com o familiar, estes alunos não podem portar o aparelho nem em suas bolsas dentro da escola. Já a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, os alunos eles podem trazer o dispositivo, mas não podem usar. A lei entende que esse trazer o dispositivo é porque este público, em sua maioria, eles já se deslocam até a escola sozinhos. Então, na vinda até a escola e na saída, eles vão necessitar de uma comunicação com alguém, né? Ou então pode até gerar uma preocupação, às vezes em um atraso para chegar em casa, parar em algum lugar e não avisar. Então, a lei ela entende nesse sentido, quer dizer, ele porta o aparelho, ele não usa na escola, mas a motivação dele estar com a ferramenta na bolsa é porque quando ele sair, ele vai necessitar para algum fim, né? Então, assim, a lei ela é flexível, não no uso dentro da escola, mas em portar o aparelho porque o entorno deste aluno ele vai ser sozinho. E eu estava vendo que as escolas, assim, algumas estão entrando em acordo com os pais e com os alunos, outras estão recebendo a nível estadual orientações da Secretaria Estadual de Educação, né? Outras estão fazendo com que os alunos deixem na entrada, né? Eles tiram o celular, mas independente de qual seja o método que esteja sendo utilizado, é importante a gente refletir que os celulares hoje, apesar de serem muito importantes e indispensáveis na nossa vida, se tornaram um problema também na vida das pessoas. Na maioria delas, os mais vulneráveis são as meninas, principalmente as adolescentes. Isso é um estudo feito, inclusive, pelo Jonathan Haidt. Ele coloca que a internet, o uso abusivo de telas, também afetam os meninos no sentido de uso abusivo de jogos, até a questões de pornografia, né? Usar a pornografia muito cedo. Então, uso devido de imagens. O uso devido de imagens. Então, assim, é um problema muito grave esse, e a escola, o governo federal e essas tentativas de tentar minimizar esses danos e voltar para a realidade escolar. Exatamente. Para a realidade escolar, eu acho que é muito importante e a longo prazo vai trazer um resultado muito satisfatório e sadio. Eu sempre ouço uma frase de uma professora que eu trabalho com ela e que ela já me deu aula, assim, né? A escola tem que ter cara de escola. E se nós pararmos para analisar, é algo assim muito profundo isto, né? De uma escola ter cara de escola. O aluno ele tem que entender que aquele ambiente ele necessita estar ali, né? É um local que todos nós... É dele, é nosso, é da sociedade. Então, eu vejo assim, às vezes quando a gente tenta trazer todo aquele ambiente para uma outra realidade, talvez muito permissivo, talvez muito irregular com relação ali ao formato, né? Ao formato, ao cronograma de aulas. O acesso da informação. Exatamente. Ele perde essa identidade. Olha, e é tão interessante isso que em 2019, depois de 2020, aliás, 2020 e 2021, quando eu estava ali muito próximo da educação nessa época, eu falava muito com os diretores, com os coordenadores pedagógicos de tratar, acho que até comentei uma vez com você, sobre buscar de volta o que é a escola, né? Falar com os alunos, qual que é a função da escola, por que ela existe, né? Por que ela está
pensar aqui, porque se desvirtuou esse aspecto que nem você falou assim, a escola por ela mesma, né? Exatamente. Ela presente no bairro, ela presente no entorno da cidade ali, qual que é a função e a importância daquele ambiente, daquele espaço. Então eu acho que se desvirtuou muito pelo esse uso excessivo de telas, esse problema que esse mau uso do celular ou da internet trouxe na vida das pessoas. Então, o que a gente consegue colher, né, de todo esse assunto que eu vejo que ele é muito importante nós comentarmos, mas ele só ganha força, e eu vejo assim, ele só vai ter a sua eficácia por completa quando nós tivemos lá na ponta, né, a família entendendo o que a restrição deste uso, ela também tem que ser lá no lar, né? O aluno que eu falo, a criança, ela precisa ter rotina, precisa ter limites. Um exemplo, como eu posso dizer, vocês que são os mantenedores desta casa. Então, quer dizer, esta criança, ela tem que saber, né, que tudo tem que ser ao seu tempo, né, e colocar prioridades. Realmente. Também. E colocar assim, eu falo, colocar na cabeça, talvez fica muito vago, mas colocar de uma forma que realmente ela entenda, porque não é só na gritaria, ou então talvez passando ali dos limites da fala, ali da raiva, que vai chegar a algum resultado, mas mostrar realmente ali, usar as suas metodologias, que todos vão ter bem mais propriedade dentro do seu contexto de falar, que a vida, ela não é, às vezes, aquele mar de rosas pintados ali através do entretenimento que ela está assistindo, né? E que os ganhos reais, que tudo de concreto que ele vai ter ao longo, né, de todo este trilho de trem aí, né, que vai passando ali nas estações, nas fases, enfim, vai ser através do quê? Do conhecimento adquirido, da responsabilidade, né, de ser realmente um bom cidadão, né, uma pessoa que entende de fato como que funciona uma sociedade. Né? E entender que a vida acontece fora do celular. Exatamente, né? Que acontece fora do celular. A Maíra, como é que é? Maíra Chauí, ela é uma escritora dentro da sociologia aqui no Brasil, ela na psicologia social, ela é grandiosa, filósofa, é uma pessoa extraordinária, e ela fala que a gente perdeu a nossa vida aqui dentro, né? A gente perdeu o nosso espaço aqui fora, a gente perdeu a nossa liberdade aprisionado dentro desse contexto, dentro desse quadrado digital. Então, o nosso espaço de viver, a nossa experiência de viver no mundo, a nossa experiência de viver com outras pessoas, a nossa experiência de aprender dentro, por exemplo, da escola ou dentro da família, o convívio familiar ficou todo aprisionado dentro da tela do celular, e nós perdemos a nossa capacidade, inclusive, de se relacionar. Olha, David, a audiência foi maravilhosa no programa hoje, quero agradecer bastante, mas a gente tem que encerrar, e eu gostaria que você trouxesse uma última mensagem para quem está acompanhando o programa de hoje. A forma mais fácil da gente transmitir qualquer tipo de ensinamento, de conteúdo, de passar para as pessoas é através de exemplos, né? Você pode perceber que você também, como professor, eu acredito que essa é a forma mais fácil da gente transmitir alguma forma de conhecimento para alguém. E tem um filme por nome Mãos Talentosas, que eu acredito que talvez muitos já assistiram, mas aqueles que não assistiram ainda, assistam. Põe na descrição aí. Então, assim, eu peço que vocês assistam, porque é um filme que vai tratar bastante sobre a mudança de realidade de vida, não somente de uma pessoa, mas também de toda a sua família, quando ele começa a colocar prioridades, né, na sua vida,
na sua vida, né? De sair de uma zona de conforto, de sair de um entretenimento contínuo, né? E focar naquilo que realmente, né, dá resultados. Então, fica a dica aí, né? E Thiago, só quero agradecer a imensa audiência de hoje da Escola Marechal Rondon, todo mundo acompanhando ligadinho ali no programa de hoje, e você pode depois assistir o nosso programa Pensando Nisso no YouTube, você pode acompanhar novamente aí pela TV Sobrinho News lá no Facebook. Um tema interessantíssimo, é claro que a gente vai trazer o David e outras perspectivas esse ano ainda para o programa para falar sobre esse assunto, porque nós estamos no começo dessa lei. Começou agora, muito recente, é claro que o histórico já vem sendo tentado fazer uma implementação dessa mudança já há bastante tempo, mas enquanto lei, enquanto proibição a nível nacional, começamos agora e nós veremos os resultados a médio e longo prazo ainda, e a gente vai pensar sobre isso. Karina, por favor, gostaria de dar um recado aí pra galera? Só tá finalizando o programa, eu queria, só para contribuir mesmo a informação, essa semana eu estive por dentro desse assunto, inclusive vocês dois me ajudaram muito nessa questão. A matéria está ali dentro do site. É muito preocupante esse assunto. As pessoas que estão escutando a gente, principalmente os pais, tá atento a isso, porque principalmente as crianças e adolescentes, que eu citei o livro lá da Fábrica de Cretinos Digitais, o autor ele aponta que essa geração é a primeira geração que tem o QI menor que a geração anterior. Sim. E não é uma questão de você ser mais inteligente nas questões práticas ou digitais, mas é uma questão de ser a longo prazo, que essa criança, esse adolescente, lá no futuro, ele pode ter uma dificuldade de resolver problemas que está ligado à inteligência e de construir, digerir informação de forma complexa, porque as crianças e adolescentes, eles passam ali, fica muito tempo em frente da tela e eles só vão vendo informações, vai acumulando informação dentro da cabeça e aquilo não vai sendo digerido. Então imagina uma criança, um adolescente que ele se torna adulto, imagina como que ele vai construir a vida dele, como que ele vai conseguir ter coisas complexas para a construção da vida. Né? Isso. Excelente observação, Karina, obrigado. E essa Fábrica de Cretinos Digitais aí vai ficar na descrição do programa de hoje também, né? Para você estar acessando aí. Mas olha, muito obrigado. Espero que a gente possa ter contribuído, né, David? Com certeza. Um pouquinho com a vida das pessoas hoje. E qualquer dúvida, ou quiser trocar mais ideia, tem ali @DavidMike no Instagram, tem o meu Instagram, @pc_Thiago Moreira, e tem o Instagram da TV Sobrinho lá, que a Karina agora tá com a mão na massa aqui, e ela vai estar repassando pra gente as dúvidas, e a gente vai tentando responder cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau!